Olá a todos e todas, sejam todas e todas muito bem-vindos a mais uma iniciativa, mais uma ação do programa Administração em Ação. Para quem não me conhece, eu sou o professor Fábio Viana e junto com a professora Carolina Saraiva e a professora Fernanda Macedo, coordeno o programa Administração em Ação. Estamos aqui hoje, mais uma vez, para cumprir aí o cronograma de cursos e atividades que estavam previstos para o segundo semestre de 2021, né? É com muito prazer que eu os recebo aqui novamente, hoje de forma assíncrona, em razão de atividades que assumo na Universidade Federal de Ouro Preto, neste semestre, mas eu espero que vocês gostem, né? E que esse nosso bate-papo de hoje seja útil para vocês de alguma forma, ok? Hoje, conforme prevemos, vamos tratar aí dos direitos do consumidor de serviços financeiros, né? Uma questão muito relevante, muito pertinente em nosso país, né? E para a vida, para a organização da vida pessoal e financeira das famílias, né? Sobre o que nós vamos conversar hoje nesse nosso bate-papo? Vamos falar um pouquinho sobre as principais reclamações sobre serviços financeiros, né? A gente vai ver que esse problema é um problema muito grave no Brasil, né? As reclamações sobre serviços financeiros, né, de consumidores de serviços financeiros lideram aí os rankings, né? Eu vou falar um pouquinho disso para vocês, né? Vamos falar também de quais são os principais direitos que os consumidores de serviços financeiros têm, né? E que caso eles sintam, né, que esses direitos estão sendo lesados, eles têm o direito de reclamar, né? E como proceder, né? Caso você tenha ou sinta que teve algum dos seus direitos lesados ou ameaçados, você tem um caminho que você pode percorrer para fazer valer esses seus direitos, ok? Bem, então, muita gente não sabe, mas o consumidor de serviço financeiro ele tem direitos como qualquer outro consumidor de outro tipo de serviço, outra espécie de serviço, né, como consumidores de produtos, e esses direitos eles estão lá regulamentados, protegidos pelo Código do Consumidor brasileiro, né, e tem algumas organizações como o Procon, o Bacen, o Banco Central do Brasil, que tem um papel, e a própria Justiça, que tem um papel em fazer valer, em garantir esses direitos para os consumidores de serviços financeiros brasileiros, ok? Bem, uma questão que nos preocupa, né? Saiu um ranking do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor dizendo que os serviços financeiros lideraram o ranking das reclamações em 2020. Esse dado aqui preciso editar, não em 2021, que ainda não saiu, o ano de 2021 não fechou. Essa estatística aí é relacionada ao ano de 2020. Então, em 2020, as reclamações, né, os consumidores de serviços financeiros foram os que mais reclamaram nos órgãos de defesa do consumidor. 22,6% de todas as reclamações de consumidores brasileiros se referiram, né, tiveram como cunho reclamações sobre serviços financeiros. Desses, a grande maioria, 14,4%, estavam relacionadas a problemas com renegociações de dívidas, né? Nós sabemos que boa parte disso aí está relacionado, né, à questão do desemprego, a questões econômicas de nosso país, que colocou as famílias, as pessoas em uma situação de dificuldade financeira, muitas pessoas, né, um percentual muito grande da população brasileira, por conta da pandemia, muito por conta da pandemia também, né? Então vivemos esse momento e isso acabou fazendo com que esse dado, esse número aí, aumentasse um pouco nesse último ano, no ano de 2020, né? Uma parte considerável dessas reclamações se deu em razão da falta de informação, a falta de transparência dos prestadores de serviços financeiros, bancos, operadoras de cartão de crédito, seguradoras e etc. Né? Quando a gente fala serviço financeiro, a gente está falando só de banco, a gente está falando de todos os as empresas, as organizações que operam no sistema financeiro nacional. Aí vão entrar tanto os bancos, como as cooperativas de crédito, como as operadoras de cartão de crédito, né? Como as seguradoras e etc. Ok? Então, a falta de informação aí também
foi um problema sério, né? Igualmente, no mesmo peso, com o mesmo percentual, que é uma questão também muito crítica para o Brasil, né? Para os brasileiros, as reclamações se relacionaram ao cálculo de juros, né? Há aí uma contestação sobre a apuração dos juros contratados e cobrados pelas instituições financeiras e barra saldo devedor do cartão, que deve estar relacionado muito a essa cobrança abusiva de juros, né? Que a gente sabe que em muitas situações, infelizmente, isso ocorre, tá bom? Bem, vamos falar um pouquinho de cada um desses principais direitos, né? Falamos aqui das principais reclamações e para cada uma dessas reclamações, o consumidor de serviço financeiro, ele tem direitos, né? E esses direitos precisam ser respeitados, né? O devedor, né, aquela pessoa que por qualquer razão, né, familiar, pessoal, de saúde, econômica, por perda de emprego, passe a ficar inadimplente, ou seja, não tenha condições de quitar com as suas dívidas naquele momento, né, ela tem o direito de negociar as suas dívidas, ela tem o direito de procurar o seu credor, né, e fazer uma proposta de renegociação de dívida considerando aquela nova situação. A gente sabe que a grande maioria das pessoas que ficam inadimplentes por alguma razão, né, essa razão está relacionada a um fator que foge do controle daquela pessoa, né? Que em um fator inesperado, como uma perda de emprego, um problema na família, né, um problema de saúde, etc. Então essa pessoa ela tem o direito de pedir uma renegociação de dívida, de ir lá e solicitar uma renegociação de dívida. Ela deve fazer isso, inclusive, né, para que ela não fique inadimplente, não tenha seu cadastro, né, negativado em organizações de proteção de crédito. E uma outra forma que a pessoa tem, é um direito também, isso é um serviço, inclusive, que está disponível aí pelas instituições financeiras, é que essa pessoa tenha a condição de trocar as suas dívidas, né? É a chamada portabilidade. É mais um serviço do que um direito, mas é um direito também. Se a pessoa quiser trocar uma dívida, ela tem lá um financiamento, um empréstimo com determinada taxa de juros e ela quiser procurar uma outra instituição financeira, uma fintech, como nós falamos aí nos nossos últimos encontros, uma outra que preste serviço financeiro, ela tem o direito de fazer a portabilidade dessa dívida, desse empréstimo, desse financiamento, né? E ela deve, não só ter o direito, como ela deve fazer isso mesmo para reduzir os seus custos financeiros, como nós já falamos disso aqui nos nossos encontros anteriores, né? Um outro direito muito importante que o devedor tem, né, é de não ser constrangido pelo credor. O que é que eu quero dizer com não ser constrangido, né? O devedor ele não pode ser exposto pelo credor. A pessoa que está cobrando uma dívida não pode cobrar essa dívida de qualquer forma, em qualquer lugar, fazendo ameaças, né? Constrangindo essa pessoa, né? Expondo essa pessoa a terceiros, né? Isso são práticas que elas não são aceitas pelo Código do Consumidor brasileiro e é um direito do devedor não ser constrangido nesse processo de cobrança. Então, caso alguém se sinta constrangido ou tenha sido cobrado em um lugar inoportuno, isso infelizmente acontece, né, pelos agentes de cobrança de instituições financeiras e outros, ou para quem eles vendem aquela carteira, aquela, aquele contrato, né, tem empresas especializadas nisso que compram dívidas de créditos de outras empresas, né? E é uma prática comum. Acontece ainda, infelizmente, ainda acontece cobranças de forma abusiva, né? Feitas em local inoportunos, por exemplo, no trabalho, né? Da pessoa, né? Em casas de familiares, de parentes, né? Ou feita com ameaças, constrangendo, ameaçando, né? No Brasil, é, não é crime você ser devedor, então não existe nenhuma possibilidade de uma pessoa ser presa porque ela ficou inadimplente por qualquer razão, né? Se a pessoa perdeu o emprego e não conseguir pagar as suas dívidas, ela não vai ser presa por conta disso, então ela não pode sofrer ameaça nesse sentido. A grande maioria das pessoas, salvo aquelas que tenham má fé mesmo, né? Devem porque passam por alguma situação que
alguma circunstância da vida, do dia a dia, e muitas pessoas passaram por isso ao longo da pandemia, que não têm condição de honrar os seus compromissos naquele momento. Então, em razão disso, o Código do Consumidor protege essas pessoas para que elas não sejam cobradas de forma abusiva, compreendem? Então, caso algum de vocês, caso qualquer pessoa ou que vocês conheçam, sinta que tem algum desses direitos desrespeitados, você tem o direito de reclamar sobre isso, né? Cobrar indenização, exigir que isso não seja feito, né? E tem caminhos para que isso seja feito, ok? Daqui a pouco eu falo para vocês. Bem, o outro direito que está lá, como junto com os juros, é o segundo maior, né? Que sofreu mais reclamações pelos consumidores de serviço financeiro, é o direito à informação, à transparência. É, as regras que regulamentam a prestação de serviço financeiro determinam que os produtos ofertados pelas instituições financeiras, bancos, operadores de cartões de crédito, seguradoras, etc., devem ser adequados às necessidades e aos interesses dos usuários, né? É, a gente sabe que infelizmente isso acontece também. Muitas vezes o, a instituição financeira, o gerente, o banco induz, né, a contratação de um serviço que não é um serviço adequado, que não é condizente com a situação financeira, com as condições econômicas, mesmo com os propósitos de vida daquela pessoa, né? Então, as instituições financeiras têm uma obrigação de ofertar um serviço que seja adequado, né? Que esteja coerente com as necessidades e com os interesses daquela pessoa que esteja contratando, né? Isso faz parte do direito à informação que a pessoa tem sobre aquele contrato, sobre aquele serviço que ela está contratando, né? É, toda informação relacionada a produtos e serviços financeiros, como taxas de cartão de crédito, taxas que cobram na conta corrente, taxas de juros num contrato de empréstimo, e outras taxas adicionais de cadastro, etc., elas devem estar expostas de forma muito clara, né? E devem estar também disponíveis para os possíveis usuários daquele serviço, né? Para que os usuários do serviço financeiro tenham condições de tomar uma decisão bem fundamentada, comparar, né, entre os possíveis fornecedores desse serviço, possíveis instituições financeiras, qual delas oferece, né, um serviço que seja mais que tenha um melhor custo-benefício para aqueles propósitos e objetivos do contratante, né, da pessoa que contrata um serviço financeiro, ou seja um cartão de crédito, ou seja uma conta corrente, seja um empréstimo consignado, um empréstimo habitacional e etc., né? Esse direito ele tem como propósito prevenir que organizações financeiras façam propagandas enganosas, né? E também que façam vendas casadas. Infelizmente, também uma prática que a gente, vez ou outra, escuta dizer que ocorre, né? E muitas vezes até passa por alguma situação em que a gente percebe, né, essa intenção do prestador de serviço financeiro, ok? Por fim, é direito, né? As instituições financeiras precisam elaborar contratos. Os contratos que regem esses serviços financeiros devem ter uma redação muito clara e objetiva, ou seja, devem ser de fácil compreensibilidade, né? E além disso, devem permitir a possibilidade de cancelamento do cliente. Não tem nenhum tipo de serviço financeiro que não possa ser cancelado, né? É um outro problema que nós vivemos também. Recentemente eu vivi um problema desse, quis cancelar um dos cartões de crédito que eu tinha, me deu trabalho, né? Sempre é um trabalho, uma luta para a gente conseguir cancelar um produto, um serviço financeiro. Não deveria ser assim, né? É uma estratégia que muitas instituições financeiras no Brasil se utilizam dela, né? Mas a gente tem o direito de cancelar, né? Daqui a pouco eu falo um pouquinho sobre isso também, como é que a gente deve se proceder, né, em situações como essa, onde você quer cancelar um serviço e você tem alguma dificuldade de cancelar, ok? Bem, por fim, um dos direitos que o consumidor de serviço financeiro tem, né, e é objeto lá de muita reclamação,
O segundo objeto de reclamação, junto lá com a falta de informação, são as taxas abusivas, taxas de juros abusivas ou taxas cobradas indevidamente, né? Primeiro é bom que a gente saiba que os bancos eles podem cobrar as taxas que eles negociarem, que eles contratarem com vocês, né? Mas desde que essas taxas não sejam abusivas. Quem vai dizer que a taxa é abusiva ou não é o mercado. Desculpa. A prática, né? Se vocês têm lá uma taxa média de juros no Brasil de X, né, para aquele tipo de contrato, para aquele tipo de serviço, e o banco, você percebe que no contrato que você fez, aquela instituição te cobrou uma taxa de 2x, duas vezes, três vezes o valor daquela taxa média cobrada no mercado, essa taxa possivelmente será considerada uma taxa abusiva, né? E você tem o direito de reclamar, de revisar, pedir a revisão desse contrato e o ajuste dessa taxa para uma taxa que seja praticada pelo mercado, né? A justiça dá muitos ganhos de causa para pessoas que passam por situações semelhantes e reclamam, né? E a gente precisa reclamar os nossos direitos, ok? Bem, e uma outra questão que é super importante e eu vejo muito isso ocorrer, já tive oportunidade de ajudar pessoas a reverem essas situações, são que as taxas de juros que são contratadas, elas precisam ser cobradas da forma como elas foram contratadas. Em muitas situações, instituições financeiras dizem que vão te cobrar uma taxa X, uma taxa Y, mas de fato a taxa efetiva daquele contrato, né, a taxa de juros que está sendo cobrada é uma taxa muito maior, né, do que a que foi contratada. Mesmo considerando as questões como o IOF, que incidem sobre o valor financiado, mesmo considerando taxas de cadastro, e muitas vezes essas informações sobre essas taxas são colocadas de uma forma não muito clara nos contratos, para acabar, como eu posso dizer, alterando ali a composição dessa taxa de juros que está sendo contratada. Gente, uma coisa que a gente tem que fazer sempre é conferir essa taxa de juros, né? Eu mostrei para vocês em alguns encontros anteriores como se usa a calculadora Cidadão, né? Que é um recurso oferecido pelo Banco Central. Lá tem várias opções. Se você quiser calcular um valor que você está querendo contratar um empréstimo, né? Você precisa de 100 mil reais para pagar a sua casa, para pagar uma dívida, uma outra dívida, para comprar um veículo, seja o que for, né? Pela calculadora Cidadão, você consegue verificar quanto ficaria uma parcela a uma taxa X. Suponhamos que tem alguma empresa lá que está te ofertando uma taxa de juros de 2%, 1,5%, 1%, né? E para pagar em 60 meses, por exemplo, né? E se você quer conferir se de fato aquela taxa, aquele contrato, aquela empresa, aquela prestadora de serviço está te entregando aquela taxa, você tem como ir lá na calculadora Cidadão colocar o valor financiado, 100 mil, né? É importante que você já cresça o IOF nessa operação também. Colocar lá o valor da taxa de juros e verificar se a prestação que a empresa está te oferecendo é de fato aquela que deve ser contratada, né? E pode ser o inverso também, se você já contratou, já tem um contrato em que o seu prestador de serviço, a instituição financeira, diz que aquele contrato foi praticado a uma taxa X, né? Você pode ir lá pegar o número de prestação, o valor financiado e ver qual é a taxa efetiva daquele contrato. Precisa considerar IOF, outras coisas também, mas é importante que você verifique lá se a taxa é uma taxa que está dentro da taxa contratada, né? E caso não esteja, né, você pode e deve reclamar, pedir uma revisão desse contrato, ok? Então são aspectos que são importantes e que nós brasileiros, né, por não termos uma cultura de educação financeira, isso é um problema geral nosso mesmo, né? Nós muitas vezes deixamos de observar, né, e de fazer valer esse nosso direito. Em muitas ocasiões, as prestadoras de serviço financeiro em vez de falar a taxa, dizem apenas o valor da prestação, né?
para a pessoa. E você sempre deve solicitar, requisitar o valor da taxa de juros que está sendo cobrada. Sempre, em todas as situações. E para você comparar, né? E obviamente você deve contratar aquele serviço que te ofereça uma menor taxa de juros, porque isso vai representar para você no final o menor custo total daquela operação. E aí, caso você tenha alguma dúvida, você tem a opção, você precisa de um valor, de um determinado valor. Você vai a três prestadores de serviço financeiro, três instituições financeiras, cada um te oferece aquele valor com uma prestação diferente, prestação maior ou menor, obviamente que a prestação menor, mesmo número de prestação, vai ser o mais vantajoso, possivelmente a menor taxa de juros. Mas mesmo assim é importante que você confira se aquela taxa de juros que ele está cobrando naquele contrato, de fato é a que ele está dizendo que ele está cobrando. Então, para isso, use a calculadora cidadã, que é um recurso lá do Bacen, é fácil de você achá-la, né? Basta você digitar no Google e calculadora cidadã, vai aparecer um dos primeiros links lá da busca, é o link da calculadora cidadã, e tem várias opções lá de cálculos de operações que você pode fazer com a calculadora cidadã, tá bom? Fique por dentro, procure saber, calcule, né? E faça valer o seu direito sempre. Bem, uma coisa importante que nem todos sabem, eu até já falei um pouco disso em outros encontros, é que as instituições financeiras, os bancos, eles são obrigados a oferecer alguns serviços essenciais por conta corrente, ou seja, serviços que não devam ser cobrados, né? Primeiro, o fornecimento de cartão de débito, esse não pode ser cobrado. Fornecimento de segunda via do cartão de débito, desde que não seja motivado pela pessoa, né? Aí se a pessoa perdeu, o banco pode cobrar, né? Mas se o cartão expirou a validade, o banco tem que entregar outro, por exemplo, né? No mínimo 2 extratos dos últimos 30 dias por mês. No mínimo 4 saques por mês. No mínimo 2 transferências de conta do mesmo banco por mês. 10 folhas de cheques por mês, compensação de cheques, consultas ilimitadas pela internet, de extrato, de saldo, etc. Extrato anual de tarifas cobradas e prestação de qualquer serviço por meio eletrônico. Nesses casos aí, para as contas que têm natureza só eletrônica. Então esses serviços aí eles são obrigatórios. O banco tem que prestar para você que é correntista, tem uma conta, sem que isso seja cobrado. Você pode, sem que ele cobre nenhuma tarifa por isso, né? Então se você se caracteriza, né? Se a sua organização e vida financeira, se esses serviços atendem você, né? Atendem às suas necessidades, você pode, deve contratar uma conta que não tenha nenhuma taxa, nenhuma tarifa, né, para reduzir o seu custo financeiro total, ok? Bem, gente, e agora? Como é que a gente vai resolver um problema? Caso a gente tenha um problema financeiro, né, caso a gente sinta ou perceba que nós estamos sofrendo alguma ameaça a algum dos nossos direitos, como consumidor de serviço financeiro, como o direito à informação, como o direito à regularização, ou uma cobrança indevida, né? Ou uma taxa de juros cobrada de forma desproporcional, né? Uma taxa abusiva. Se a gente perceber ou notar, ou sentir ou desconfiar que nós temos, né, estamos passando por alguma situação em que algum desses direitos está sendo ameaçado, né, a gente deve procurar uma solução, a gente deve buscar uma reclamação. E o caminho para isso, né, primeiro é você procurar o próprio banco via saque, né, serviço de atendimento ao consumidor ou ouvidoria. Geralmente os bancos têm os telefones, os acessos para isso, né? Primeira coisa, procura o banco, anote o número do protocolo, com quem você falou, qual foi o atendente que te atendeu naquele dia, naquele momento, né? A data daquele atendimento, anote isso e guarde, ok? Caso essa demanda você reclame e a sua reclamação não seja atendida, você deve procurar o PROCON, algum órgão de defesa do consumidor, né? Fazer um protocolo lá, levar, né, esse seu protocolo, levar
com quem que você conversou, sobre quem que você conversou, quanto tempo ele falou que essa solução ia ser dada, mostrar que essa solução não foi dada e fazer essa reclamação no órgão de defesa do consumidor. Caso isso não tenha sido resolvido ainda, você pode e deve levar essa reclamação ao Banco Central, ao Bacen, que é uma organização, né, do Estado que tem como finalidade fiscalizar o funcionamento das organizações do sistema financeiro nacional, da qual as prestadoras de serviço financeiro fazem parte, né? O Banco Central vai verificar se aquele contrato, aquela reclamação procede, né? Se o banco ou a instituição financeira agiu aí fora das normas e das leis que regulamentam o funcionamento da prestação desse serviço, funcionamento das empresas que operam no sistema financeiro nacional, né? E antes disso, ou caso nenhuma dessas instâncias resolva, mas mesmo antes que qualquer uma delas resolva, né? Você não precisa nem procurar, nem passar por nenhuma delas, você pode e deve ir direto à justiça, né? Se você tiver muito certo de que você teve um direito constrangido, né? Se você teve uma cobrança abusiva de juros, se você por qualquer questão você acabou aceitando uma cobrança de juros ou por uma situação de vulnerabilidade você aceitou uma venda casada de um determinado serviço, né? Se você perceber, entender depois de um momento assim, de uma ação que você teve, acabou te colocando numa situação difícil por conta de um descumprimento de uma regra, de um dever que as instituições financeiras devem cumprir, né? Por um desrespeito a um direito que você tem como consumidor de serviço financeiro, você pode e deve procurar a justiça comum, né? Ou o juizado especial de pequenas causas, levar a sua reclamação, relatar isso, né? Levar os documentos que você tem que comprovem que você teve aquele direito ameaçado, né? Ou está tendo um direito ameaçado e reclamar, né? Esse é o caminho para que as instituições financeiras mudem as suas práticas de modo geral, né? Nós precisamos reclamar. Um grande problema do brasileiro é que a gente aceita muito é, a má qualidade de serviços. Não tô aqui não precisa falar nem só dos financeiros, não, de vários outros, né? A gente aceita com muita passividade que empresas prestem serviços para a gente, desrespeitem alguns de nossos direitos como consumidor, e para isso, para que nós tenhamos empresas mais comprometidas com a qualidade do serviço, com um serviço de mais qualidade, né, com respeito aos consumidores, a gente precisa reclamar, né, precisa reclamar, buscar os nossos direitos. Fazendo isso, a gente vai estar fazendo não só um bem para nós próprios, por garantir os nossos direitos, né? Mas também nós estaremos fazendo um bem para a sociedade de forma geral, porque estaremos criando um ambiente, né, em que as empresas terão mais cuidado quando, né, pensarem ou planejarem, ou mesmo que de forma implanejada, com seus processos, com a gestão das suas pessoas, né, dos seus prestadores de serviço, dos seus colaboradores, para que eles tenham mais cuidado com os direitos dos consumidores para os quais elas prestam serviço, ok? Gente, era isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Esse nosso bate-papo de hoje tem essa intenção, né, de nos alertar aí sobre alguns direitos que nós temos como consumidor de serviços financeiros. Eu espero que vocês tenham gostado. Como eu falei no início, esse nosso encontro hoje será assíncrono, né, por razões de compromissos que eu tive que assumir com a mudança do semestre na quarta-feira nos horários de nossos cursos, né? Mas isso não quer dizer que nós não possamos conversar sobre qualquer um desses temas, né? Caso vocês tenham alguma dúvida ou queiram fazer alguma pergunta sobre qualquer um desses aspectos que nós conversamos nessa videoaula de hoje, vocês podem e devem nos mandar lá um questionamento via WhatsApp, né? Vocês têm aí os contatos da equipe de acolhimento do programa Administração em Ação, então pode mandar para o WhatsApp, ou caso queiram deixar aqui no chat do YouTube, do nosso YouTube oficial, podem deixar a pergunta aí que eu faço questão de respondê-la, né? Caso que vocês queiram que eu responda de forma privada, particular,
mandem de forma privada, particular, para a equipe de acolhimento do projeto, que eles vão me encaminhar a dúvida e eu faço questão de respondê-la para vocês, ok? O mesmo, caso vocês não queiram se reportar diretamente para a equipe, queiram falar comigo, me mande lá no grupo, porque eu entro em contato com vocês no privado e nós conversamos sobre qualquer um dos aspectos que nós tratamos nesse nosso bate-papo de hoje, tá bom? Eu espero que vocês todos estejam bem, encontrem-se com saúde, em paz. É muito bom estar aqui com vocês novamente, né? Desejo a todos um bom restante de semana e muita felicidade e saúde, tá bom? Um abraço para todos.